atrasados a nossa transmissão, tivemos aqui alguns probleminhas técnicos com questão envolvendo o computador e me parece que o nosso sinal também. Mas estamos aqui agora, espero que entrando na sua casa com a nossa devoção, a adoração que eu, a Gabi, Gabriela, a Dona Érica, nós estaremos prestando culto ao Senhor junto com você, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Além de nós três aqui no escritório, no estúdio, quem será que vai ser o primeiro a dar uma boa noite ali, hein? Além de nós três, eu chamei de novo o Sr. João, nosso querido irmão João de Freitas, para louvar a Deus e apresentar dois números especiais para nós. Queremos glorificar ao Senhor, adorar ao Senhor nesta noite, portanto, que Ele possa ser engrandecido. De manhã já tivemos um bom tempo na palavra, com a nossa EBD aqui sobre o título, o tema, o valor que a igreja tem para mim, certo? Esse estudo vamos continuar domingo que vem, falando sobre aonde a igreja deve mudar ou melhorar, né? Então vamos estar atentos, com certeza Deus quer continuar falando ao nosso coração. E depois a Dona Érica com os fantoches pela manhã, foi um bom tempo, e à noite agora também, né? Às 6 horas acabamos de ter a transmissão de uma bela história bíblica e Deus foi maravilhoso. Eu acabei me equivocando, coloquei na minha página do Face o culto das crianças às 18h30. Na verdade, 18h30 é durante a semana, na terça e no sábado, certo? No domingo, à tarde, assim, início de noite, é às 18 horas. Então, me perdoem por isso, a gente tenta sempre, né, estar atento, fazer as propagandas, né, que motivam e que orientam, mas nem sempre a gente consegue acertar. Eu vi ali a irmã Delma, foi a primeira pessoa a dar uma boa noite, e depois ali na sequência, muitos queridos irmãos. Olha, me alegro, né, ver cada um de vocês aí conectados, que o Senhor Deus possa abençoar a sua noite através da palavra e derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Nós vamos então cantar o primeiro cântico e depois vamos ter uma oração feita por mim em favor da nossa noite. Vitória em Cristo. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me
Deus abençoe esse momento do nosso culto. Pai, obrigado por tuas bênçãos sobre as nossas vidas e abençoe, ó Pai, cada lar, cada casa e receba o nosso culto como um cheiro suave até a tua presença. A Bíblia nos fala, ó Pai, que o Senhor é digno de ser adorado na beleza da santidade. Então, que cada um possa estar agora prestando um culto sincero, um culto realmente de gratidão ao Senhor, com sua voz, com sua atenção. E, por favor, fale conosco pela palavra que é do Senhor, perfeita e nunca volta vazia. Salve almas nessa noite, ó Pai, através da palavra de Deus e também edifica todos os crentes no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem. Esse cântico que nós cantamos fala sobre vitória, né? De verdade, temos vitória no Senhor. Eu vou aqui fazer uma disputa, assim, né? Saudável entre os irmãos que estão conosco. Eu gostaria de ver quem é que vai conseguir achar na Bíblia, um texto que tem a palavra vitória, mas não pode ser em qualquer livro, tem que ser no livro de Provérbios. É um texto um tanto quanto desconhecido. Existem outros lugares que temos a palavra vitória, mas em Provérbios, um versículo que tem a palavra vitória. Vamos ver quem vai ser. Eu creio que alguns irmãos têm os recursos aí, né, de chave bíblica e de consulta online imediata. Você usa a ferramenta que você quiser ou pergunta para sua esposa. As esposas geralmente têm mentes muito boas para guardar textos. A dona Érica é assim, bem melhor do que eu para memorizar referências, né? Então pergunta para a esposa, pergunta aí para alguém ou consulte onde em Provérbios tem a palavrinha vitória, certo? Em Cristo de verdade, somos mais do que vencedores. Enquanto você procura, continue adorando conosco. E esse cântico, eu vi até a Érica e a Gabi ensaiando, eu ia até pedir para elas cantarem um especial hoje à noite, mas as coisas foram bem corridas, acabei esquecendo um pouco desse detalhe. Então eu vou pedir que elas cantem uma forma de um louvor especial, né? Justamente também porque eu estou hoje com a garganta um pouquinho inflamada, mas elas vão cantar e é um cântico lindo, porque cada vez que a igreja canta, ela realmente parece que fica comovida, né? No sentido de que o Senhor, de verdade, Ele precisa sondar os nossos corações e nos fazer melhores, né? Sonda-me, usa-me, Senhor. Vamos ouvir as duas. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebrando meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o móvel. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces,
abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Muito obrigado. Grande bênção, né? Este louvor, grande bênção mesmo. Eu, assim, parabenizo o irmão Paulinho, também a irmã Mariusa ali, localizaram Provérbios 21:31. Provérbios 21:31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Que coisa, né? Esse texto é de verdade maravilhoso. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Então é verdade, nós, por mais que a gente prepare todos os apetrechos, e é importante, veja que aqui nós não estamos vendo só o Senhor guerreando, batalhando. Existe um preparo, a gente sobe e enfrentamos a luta que precisa ser lidada, seja ela qual for, né? Mas do Senhor é a vitória, ou vem a vitória, melhor dizendo. Isso demonstra a importância de termos a confiança realmente no Senhor nosso Deus. Mas o texto bíblico mesmo da noite, daqui a pouco a irmã Doroti fará a leitura, a dona Érica vai estar fazendo um contato com ela. Ela não está ainda, né, conectada, mas daqui a pouquinho nós vamos fazer contato com a irmã Doroti. Qual será o texto bíblico que ela vai, né, apresentar para nós, viu? Como irmã Mariusa, como o Paulinho, ele já ganhou o prêmio hoje cedo, né? Porque ele acertou a parte da música que nós deixamos de cantar. Inclusive, ele já está até aqui em casa com a família, já está pronto para pagar a pizza para nós. Eu gosto de pessoas assim, que realmente eles recebem os prêmios que têm recebido nessa vida, né? Já está aqui, daqui a pouco a gente vai sentir o cheiro das azeitonas, não é verdade? Mas, então, como ele já ganhou um prêmio, para que ele não fique sobrecarregado com tantos prêmios, eu deixo a Mariusa ganhar o próximo prêmio, tá, Mariusa? Então, você, também, a exemplo do Paulinho, você ganhou o direito de ter um tempo, uma comunhão com a família do pastor. Então, você compra aí um sorvete, quando o isolamento acabar, você compra um sorvete e você vem aqui tomar com a gente, tá bom? Nós vamos ter a alegria de ter você aqui e vamos tomar sorvete junto. Gostou do prêmio, Mariusa? Se você gostou, diz aí um amém, um aleluia. Pastor, que bênção, não vejo a hora, né? Não vejo a hora de ganhar, de desfrutar desta comunhão. Claro que, brincadeiras à parte, como a gente sente a falta da comunhão, né? A comunhão, o abraço, o contato,
Ontem eu estava vendo uma entrevista num canal de televisão e algumas pessoas estão falando que o ser humano, depois da pandemia, nunca mais será o mesmo. Nunca mais ele terá, principalmente esses países onde nós temos essa cultura do toque, né? O abraço sincero, o beijo no rosto, aquela consideração. Dizem que nunca mais o mundo será o mesmo. Será, né? Que de verdade Deus sempre nos dê sabedoria, que possamos agir como fiéis, crentes no Senhor e, acima de tudo, pessoas que se amem, né? E tenham continuem tendo aquela consideração especial no relacionamento. Bem, a Mariusa colocou, vou gostar, amém, pastor. Pastor hoje está dando prêmio assim que eu acho que ninguém quer ganhar, né? O Paulinho vai pagar a pizza, a Mariusa vai pagar o sorvete, né? Olha só que pastor mais legal esse que vocês têm. Até mesmo essa brincadeira que a gente faz, um pouquinho dessa liberdade que nós temos, a gente sente falta, né? Porque por conta do isolamento estamos um pouquinho longe uns dos outros e praticamente falando mais dos problemas, das circunstâncias desse momento, que alegrias que Deus proporciona como igreja do Senhor Jesus. Então, desculpe essa liberdade que a gente tem, né? Mas a verdade é que isso é especial e abençoa bastante, né? Nosso coração nos faz esquecer um pouquinho as provas. Mas, olha só quem voltou. Não é a Gabi não, que a Gabi está sempre aqui. Olha só, né? Eu não convidei, ele veio de intrometido. Não, eu convidei ele de novo para voltar. Boa noite, Sr. João, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Olha só que bonito o sorriso do Sr. João. Ele está, creio que, mais saudável do que a gente, né? Está firme aí, o coração tá batendo, tá certo? E amém por isso. Olha, a verdade é que foi uma bênção tão grande, né? Os irmãos do ministério ali da nossa igreja, que estão acostumados com a firmeza, a fidelidade deste servo de Deus e um evangelista nato, né, da nossa igreja. E aí eu pensei, né, falei, puxa, eu vou chamar o Sr. João de novo aqui, porque no domingo a frequência é maior do que na quarta-feira, né, Sr. João? No domingo a frequência é maior, pelo menos na igreja física é assim. Mas glória a Deus, né, Sr. João? Glória a Deus, porque a gente pode louvar ao Senhor. Na verdade, é uma alegria ter o Senhor com um cântico especial. Qual é o primeiro que o Senhor vai cantar para nós hoje? Sem ouvidos. Muito bonito. Então vamos prestar atenção. Sim, Gabi. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que descuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar.
encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seu som e ao redil voltou. Muito bem. Sr. João, o senhor está com uma voz melhor do que antes, parece, né? Não sei se é a acústica do nosso estúdio aqui, mas tá bom, vou centralizar só um pouquinho aqui melhor para a gente ouvir a leitura bíblica da irmã Doroti Rivoli. Boa noite, irmã Doroti. Boa noite, pastor. Tudo bem? Graças a Deus. E a senhora, e o frio? Tá melhorando já, né? Graças a Deus. É verdade. Então. Uma bênção ter a senhora conosco no domingo à noite, irmã Doroti. Eu também gosto, pastor. Fico aqui, na espera. Isso. Como que está a saúde da senhora? No frio me dói mais a coluna, né, pastor? Mas vamos levando. Acho que é a própria friagem do ar, né? Então, ataca mesmo mais as dores. Sim. Mas eu tenho ido para a cama cedo, me enrolo nos cobertores e fico quietinha lá. Muito bem. Não, é isso assim mesmo. A gente tem coisa que a gente tem que conviver, né? Então, Mas Deus fortalece a gente, não é verdade? Verdade, sim, pastor. Qual que é o texto bíblico que a senhora escolheu, dona Doroti? Hoje eu escolhi João, capítulo 17, a oração intercessória de Jesus. Mas ela é bem longa, só que eu vou fazer só até o número 15, o versículo 15, pastor. João, capítulo 17, versículo 1 ao 15. Tudo bem, irmã Doroti, estamos acompanhando a leitura. Fique à vontade. Jesus falou assim, e levantou seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho se glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura
se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Palavras do Senhor. Orando para Deus, né, pastor? Jesus Cristo orando, dizendo, né? Então, que os, intercedendo, né? peço que os Exatamente. livre do mal. Impressionante, né? É, E ele também nessa porção bíblica, é um texto bem destacado, pelo jeito de ricas lições, mas o verso 3 fala sobre vida eterna, né? isso. E a vida, Fala assim. e a vida eterna é esta. Então, quem tem alguma dúvida sobre o que é a vida eterna, como alcançá-la, está aqui. Que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Se parasse aqui, talvez todo mundo de heresias, seitas, bateria palma, né? Porque existem muitas mensagens sobre o céu, como chegar lá. Mas o texto ainda diz, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna está ligada a Cristo Jesus. Amém. Não é mesmo? É, Então, isso irmã, mesmo, pastor. muito obrigado pela leitura do texto bíblico. Que Deus abençoe a senhora com esta sabedoria que sempre tem para escolher uma porção bíblica e nos abençoar. Há mais de 20 e tantos anos fazendo isso na nossa igreja, né? Amém, pastor. Que Deus me dê saúde para eu poder continuar, né? Ah. É isso que eu peço, então. Que possam vir mais 20 anos assim, viu, irmã Dorotinha? Será que eu aguento, pastor? Tem que aguentar. Eu acho que até lá no céu a senhora vai ter um lugarzinho para fazer leitura pública de texto, viu? Tomara Deus. Uma boa noite, irmã. Nós amamos a senhora. Um beijo no coração. Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor, por tudo. Sentindo falta da igreja, e muito, viu? Com certeza. Todos nós estamos sentindo, mas vamos continuar confiando no Senhor, não é mesmo? Amém, amém. Amém. Ó, a senhora tá recebendo aqui na nossa transmissão boa noite lá dos Estados Unidos. A minha cunhada Patrícia está falando. Boa noite, irmã Doroti. Olha só. Ai, que bênção. Mandar um beijão para ela também. Ela mandou boa noite para a senhora e não mandou para mim. Olha só que cunhada mais desnaturada essa, viu? É que com o senhor ela tem mais chance de falar toda hora, né? Só está defendendo ela, eu sei. Muito carinho todos têm pela senhora, viu? Uma boa noite, irmã. Boa noite, pastor. Um abraço da minha família para a senhora também. Deus abençoe. Amém, obrigada. Igualmente para vocês também. Eu sou Amém. João também. Isso, o São João está aqui, firmão. Então, Deus seja louvado, a irmã Doroti. Sempre uma bênção aqui para nós. E nós vamos a mais um cântico ainda, um louvor trazido pelo Sr. João. E depois a gente já vai para a pregação da palavra de Deus nessa noite, tá? Sr. João, qual que é esse louvor agora que o senhor vai cantar? Fala um pouquinho dele. Agora é um dueto entre eu e a Gabi. Ó, que dia será? Então nós temos aqui no estúdio, tão pequenininho, apertado, um trio agora sendo cantado. Daqui a pouco nós vamos trazer um coral cantando aqui, mas não dá, né? Não dá assim pra gente ter um trio só de bastidor, né? E só dois aparecendo. Então eu vou pedir para a Érica dar uma afastadinha aí nesse móvel, colocar ali o banquinho, ela vai cantar do lado do pai dela, né? Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de cantar ao lado do pai, né? Então aqui, olha só, nós temos 3 gerações. Nós temos então o avô, a filha e a neta. Que coisa, hein? Não ia dar para encaixar mais ninguém aqui, com certeza, não por causa das gerações, mas por causa do tamanho do escritório.
Então, vamos ver se eu consigo colocar eles aqui na nossa imagem. Eu saio e eles glorificam a Deus. Pronto, aí. Isso. Vem um dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doença haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz com o Salvador capaz. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu pra me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Lá tristeza não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá, E pra sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu pra me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu pra me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia de glória será. amém. Amém. Que belo hino. Olha, eu vou ficar aqui no cantinho tentando aparecer. A Gabi, a dona Érica ainda aparecendo. Ó, quarta-feira, essa ideia veio agora para mim, tá bom? Quarta-feira nós vamos fazer aqui um culto, uma live só de louvor. E nós vamos trazer aqui os membros da família, porque não dá para trazer as pessoas da igreja, né? Eles aparecem aqui sem ser convidados, então a gente tem que usar eles no culto. Então nós vamos ter o São João cantando de novo aqui. Nós vamos ter um especial da Gabi, ou a Gabi com a dona Érica. Nós vamos também ter a Estherzinha cantando aqui também, participando. A Esther cantou com quem? Com a Gabi, né? Então já fica certo, a Esther com a Gabi. Né? Nós vamos preparar uns 4, 5 especiais. Só eu que não vou cantar, porque senão você vai ir para outra transmissão do Facebook rapidinho, você já vai para outra live. E aí você vai ficar desanimado. Não é verdade? Então, Sr. João, só aceita o convite? Aceito. Certo. Olha, quarta-feira então, hein? Nós vamos ter um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, tá? Então vai ser uma benção. Obrigado, Sr. João. Isso. E família, é tudo de bom, né? Toda a glória seja dada a Deus. Agora, eles precisam ir. Eles dão um tchauzinho, né? Dá um Tchau, tchauzinho irmãos, boa aí. noite. Tchau, boa noite. E vamos para a palavra de Deus aqui. Que bênção os irmãos. Que bênção os irmãos em Cristo. Dando ali o boa noite. Eles participando com a gente. E saudades.
Saudades de todos, não é mesmo? Saudades de todos os irmãos. É muito especial poder ter esse contato aqui. Olha só, né? O que a tecnologia está fazendo com a gente, né? Estamos aqui ao vivo, então, transmitindo a palavra do Senhor ao vivo. E aí, irmãos em Cristo, lá nos Estados Unidos, a nossa família se alegrando, irmãos em Cristo espalhados por todo o nosso território nacional, também nos apoiando, deixando um boa noite. E a igreja em isolamento por conta da situação, mas a igreja alegre, né? A igreja alegre acima de tudo no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lembro você um texto bíblico que diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? É realmente uma pergunta que é respondida pela Bíblia. Quem nos separará? E diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está onde? Está em Cristo, está em Jesus Cristo, certo? Então, por mais que a gente sinta e perceba a importância do congregar, pois ele até é bíblico, ensinamos sobre isso hoje cedo, mas ainda o que nos une, realmente o que nos une não é nem a congregação, o que nos une é Cristo, é o amor de Deus que está em Jesus Cristo. Por isso que somos o quê? Irmãos. Por isso que nós somos irmãos em Cristo, certo? E nesse amor estamos firmados. Nele nós podemos, de verdade, estarmos com os pés firmados. E a nossa fé extremamente firmada, não é verdade? 31 de maio do ano de 2020, se eu não me engano, até hoje de manhã, quando eu estava trabalhando com a projeção da nossa EBD, se eu não me engano, eu errei a data aqui. Eu coloquei dia 30 de maio. Nós já estamos no dia 31, não é mesmo? E hoje, o último dia do mês de maio, eu espero que, mais uma vez, a palavra de Deus possa vir e nos abençoar, tá certo? Compartilhe a nossa live, a nossa transmissão com os seus, na sua página do Facebook, com os seus contatos. Se não me engano, esses dias eu vi uma transmissão, nós tivemos 10 pessoas compartilhando a live. Faça isso, porque os seus amigos não são os nossos. Então temos a transmissão da minha página do Face, na página da Segunda Igreja, mas ela precisa ir na sua página também. Você crente, certo? Compartilhe a palavra do Senhor através do nosso culto. 31 de maio do ano de 2020, vamos a Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 26 a 33. Diz, então, a palavra do Senhor aos nossos corações. Números 13, 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra, disse os espias, ele é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Esse é o relatório que eles estão prestando. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E toma liberdade para entrar só no versículo 1 e 2 de Números, porque diz, do capítulo 14, versículo 1 e 2, porque diz: então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Hoje à noite nós vamos falar sobre a hora do relatório. Oremos. Pai, ajude-me com a palavra, que eu possa ser um instrumento usado por Ti. Por favor, Senhor, seja glorificado o Teu nome e exaltado o Teu nome nesse momento. Que cada coração, em cada transmissão, em cada instrumento ali de tecnologia, acima de tudo, possa haver uma atenção à palavra, pois ela é digna, Senhor. Que ninguém se distraia, que ninguém converse desnecessariamente, mas mesmo dentro de casa, na liberdade que tem, de maneira informal, que possam estar firmes, atentos para o recado do Senhor, pois o Senhor quer transformar as nossas vidas através da palavra. Então faça isso, Senhor, em mim, em nós, em nome de Jesus. Amém. A hora do relatório. Essa mensagem é uma mensagem de um texto conhecido que mostra os espias, né? O povo de Israel está prestes a alcançar e a herdar a terra prometida. Eles fizeram uma longa viagem. A história ela é muito impressionante, da maneira como Deus tira a nação do Egito e eles, né, têm a sua peregrinação no deserto, e o povo, ele, por promessa de Deus, eles estão prestes a herdar a terra prometida. E assim, diante disso, nós vemos que foram enviados 12 espias para analisar a terra, para depois trazerem as informações sobre o que eles viram. E eles trazem um relatório, certo? Um relatório. E sabe, uma coisa que a gente aprende já logo de início é a maneira tão incrível como as pessoas observam as mesmas coisas. Já percebeu isso? Eu me lembro uma vez nós tivemos um dia de visitação na igreja e eu encaminhei 2 irmãos para fazer uma visita. E depois esses irmãos, eu encontrei com eles na igreja no domingo e eu perguntei separadamente para um: como é que foi a visita? E ele me deu o relatório. Depois eu perguntei para o outro: como é que foi a visita? E ele me deu um outro relatório totalmente diferente do que o outro tinha dito. Eles estavam juntos, no mesmo lugar, na mesma casa, conversaram com a mesma pessoa, no mesmo instante foram juntos fazer a visita, mas cada um deu um relatório de maneira diferente. E assim realmente é o mundo. As pessoas, elas enxergam as coisas de maneiras diferentes. E o que nós aprendemos já como introdução é que a nossa fé em Deus, ela vai interferir de uma maneira significativa, sobre como nós interpretamos as coisas, aquilo que nós esperamos, até mesmo do futuro, e a nossa própria confiança em Deus vai mostrar a nossa determinação para vivermos nesse mundo de uma maneira que seja digna do povo de Deus, dos filhos de Deus. Portanto, os 12 espias foram para espiar a terra, e destes 12, 10 homens disseram: não poderemos herdar a terra de gigantes. Ali nós nunca poderemos prevalecer contra aquele povo. Mas, no entanto, 2 homens disseram: certamente nós poderemos. Então, dos 12 espias, 10 deram um relatório de que não poderíamos herdar a terra. E 2 disseram: sim, nós podemos. Portanto, hoje nós vamos falar sobre o relatório que nós estamos prestando, né? O relatório que nós estamos apresentando diante de lutas, provas e desafios que nós recebemos nesta vida. Como foi a opinião, então, dos espias? Que relatório que eles passaram, certo? Veremos nessa noite, então,
3 opiniões que caracterizaram o relatório dos espias, principalmente aqueles 10. Né? Vamos estar tratando um pouco sobre eles e também falando sobre os outros 2. Mas vamos ver o relatório apresentado. Nessa noite, então, prego a você, em alguns minutos, serei breve, sobre a hora do relatório. Que Deus esteja abençoando. Em primeiro lugar, nós aprendemos que no relatório deles, eles ignoraram o preparo do Senhor. Ignoraram o preparo. A Bíblia nos fala ali no versículo de número 23, depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Em primeiro lugar, então, nós vemos que no relatório deles, eles ignoram aquilo que o Senhor Deus estava preparando. É claro que haviam dificuldades, né, para aquele povo. É claro que o desafio era grande, mas as evidências de que Deus queria abençoar aquele povo, as evidências estavam na própria mão daqueles espias. A Bíblia nos fala que eles estavam com um cacho de uva sendo trazido por 2 homens. Pode imaginar o tamanho desse cacho? Pode imaginar o tamanho desta fruta, certo? Um cacho sendo trazido por 2 homens. No entanto, veja o descaso da declaração deles, dizendo: essa terra realmente mana leite e mel, este é um fruto da terra. Se a declaração, pelo menos, parasse por aqui, seria muito bom, porque eles estariam demonstrando um otimismo, né? Olha só que bênção, né? A terra que o Senhor Deus quer nos dar, olha os frutos que tem na terra, olha a maneira como, né, essa terra ela é produtiva, ela é abençoada. No entanto, apesar do fruto na mão, não há empolgação, não há realmente a confiança em Deus, há um pessimismo. Eles realmente estão dizendo que Deus tirou toda a nação do Egito, lançou as 10 pragas, né? Que Deus conduziu aquele povo no deserto e suprindo dia a dia toda a sua necessidade, de manhã, de tarde e de noite. Eles estão falando que Deus tinha feito tudo aquilo e tudo era uma mentira. Tudo era uma farsa. Que Deus não poderia dar aquela terra. Aquela terra Deus não daria. Que havia algum engano. Eles estavam ignorando o quê? Eles estavam ignorando o preparo do Senhor. Coloquei até uma figura, né? Olha lá, 2 homens carregando um cacho de uva. Eles estavam ignorando a bênção de Deus. Irmãos, entenda que muitas e muitas vezes a bênção está nas nossas mãos. A bênção está nos nossos ombros. Nós estamos tendo provas claras, fidedignas, de que Deus ele vai operar e quer nos ajudar. No entanto, nós estamos olhando mais para as dificuldades. As dificuldades. Eles estavam falando que nós não podemos. Eles ignoraram o que o Senhor estava realmente preparando. Eles ignoraram. Meu amado, será que muitas e muitas vezes não é isso que está acontecendo conosco? As provas estão nas nossas mãos, nós estamos já vendo Deus abençoando aqui e ali, você olhando para o passado, você já viu Deus operando maravilhas na sua própria vida, e você acha que realmente Deus quer colocar um ponto final de tristeza, de derrota na sua vida? Não, claro que não. Certa vez um pastor pregou na nossa igreja e ele disse assim que o plano de Deus para as nossas vidas é que comecemos certo, continuemos certo e terminemos, né? Terminamos de uma maneira certa. Deus ele quer realmente nos abençoar. Se Deus havia liberto o povo de Israel de uma maneira certa, se Deus tinha conduzido a nação de Israel no deserto, apesar do povo ter decepcionado Deus, mas a parte de Deus foi feita de uma maneira certa. Você acha que Deus, no seu final, ele estaria terminando essa história de maneira errada? Então, em primeiro lugar, no relatório dos espias, o que nós aprendemos? Eles ignoraram o preparo do Senhor. Irmãos, nós não podemos ignorar
Deus. Nós não podemos ignorar o fato, a verdade de que Deus ele está preparando algo para as nossas vidas. Né? Tem até uma frase muito interessante que diz que até que o plano de Deus se concretize nas nossas vidas, nós somos pessoas imortais. É verdade, Deus tem um plano e nós não podemos ignorar o preparo do Senhor, por mais que hajam dificuldades, lutas, medos. Nós lançamos sobre o Senhor, que está preparando o nosso futuro e a nossa vida, nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Então, em primeiro lugar, no relatório, no dia do relatório, eles ignoraram o preparo do Senhor. Em segundo lugar, não apenas ignoraram o preparo do Senhor, mas eles asseguraram que eles têm um povo, que eles faziam parte de um povo derrotado. No versículo 32, a palavra de Deus nos diz: infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali gigantes. Em segundo lugar, então, nós vemos que estão categoricamente afirmando: vocês não podem vencer as pessoas daquela terra. Vocês não podem vencer aqueles gigantes, os filhos de Anak. Vocês não podem vencer aqueles homens. Vocês estão malucos, vocês estão doidos. Quer dizer, o relatório que eles já estão apresentando é um relatório de derrota. Eles estão já trazendo uma previsão de derrota. Percebeu que muitas e muitas vezes é assim que as pessoas, os crentes no Senhor, eles agem? Eles nem colocaram o pé na batalha, mas eles já estão dizendo: nós não podemos. Não, nós nunca vamos conseguir. O problema aqui não é o relato. Não. Claro que eles foram lá para espiar a terra, eles deveriam trazer o que tinha na terra. O relatório precisava ser apresentado, é claro, era a função deles. O problema não é o relatório, o problema é a opinião. Ali, no rodapé do relatório, é a opinião deles dizendo: nós não poderemos, nós não poderemos. E assim, como eu disse, muitas e muitas vezes nós fazemos da mesma maneira. Essa semana, nos nossos devocionais, teve um dia que eu preguei sobre isso. Uns confiam em carros, outros em cavalos, se não me engano foi ontem. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Salmo 20, verso 7. Como eu disse, a nossa opinião, ela realmente é importante. O que nós estamos falando sobre a pandemia? Nós, como crentes, o que nós estamos falando como realmente filhos de Deus? Claro que nós temos que ter uma visão consciente, claro que nós temos que ter os pés no chão, mas como preguei ontem à noite, acima de tudo, nós temos que entender que o povo de Deus é o povo do Deus da vitória. Falei na minha introdução, hoje à noite no culto, que em Cristo somos mais do que vencedores. Vencedores. Mas parece que muitas e muitas vezes agimos, o povo de Deus ele age como se fossem aqueles 10 espias. Não, nós não podemos, não. De jeito nenhum nós podemos. No entanto, graças a Deus pela exceção, Josué e Calebe, nós temos a exceção desses outros dois que ali no próprio contexto, especificamente ali no capítulo 14, versículo 1, também versículo 30 do capítulo 13, eles disseram: nós podemos sim, nós podemos, subiremos, possuiremos. Ele não está usando o singular, eu subirei, eu vou possuir, mas ele está trazendo uma palavra de ânimo para todos os seus irmãos, todo o povo liberto. Ele está falando: poderemos, venceremos, subiremos, confiemos no Senhor Deus. Mas os espias, o relatório deles, asseguraram: nós somos um povo derrotado. É muito triste quando os filhos do Deus Altíssimo consideram-se derrotados. É muito triste mesmo. Né? E nós não podemos esquecer, tem até uma fotinho ali, que ilustra a vitória de Davi contra Golias. Nós não podemos esquecer que Deus ele é especialista em vencer gigantes.
Essa própria história da projeção diz isso, a história da terra prometida diz isso. Pedro andando sobre as águas, de repente ele afunda, e ali o Senhor Jesus Cristo, ele mostra que Pedro poderia, né, vencer aquele gigante que era o medo da tempestade e andar sobre as águas. Meu amado, qual é o gigante que você tem na sua vida agora? Qual é? Saiba disso. Deus, ele é especialista em derrotar gigantes. Ele é especialista. Portanto, confie, fique firme. Tem até um hino que diz, né? Fita os teus olhos em Cristo. Fita, coloca os seus olhos no Senhor. Mas o relatório deles apresentou, em segundo lugar, o quê? Asseguraram um povo derrotado. Terceiro lugar, e último, o relatório daqueles espias também demonstrou um desprezo à posição dos fiéis. Um desprezo à posição. Capítulo 14, versículo 1 diz, então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. O texto bíblico nos mostra que o povo reclamou tanto contra sua liderança fiel, uma liderança que assumiu uma responsabilidade tão grande como Moisés e Arão. O povo reclamou tanto que eles disseram assim, façamos um novo líder, nós precisamos de um outro líder, porque estes homens não vão conseguir. E o ataque foi pesado, o ataque foi realmente cruel, foi impiedoso contra Moisés e contra Arão. Não é verdade? E assim tem sido. O relatório que muitas e muitas vezes nós apresentamos, ele traz uma declaração assim, impiedosa contra a liderança de homens fiéis, de pessoas fiéis ao Senhor Deus. Eu sei que Moisés não é um homem perfeito, Arão não é também um homem perfeito, mas o que eles fizeram, irmãos, eu não sei se qualquer pessoa conseguiria fazer. Deus também lidou com eles, lidou com o pecado deles, eles foram punidos por algumas coisas que deveriam ter feito diferente, mas a grande verdade é que existe muito exemplo de fidelidade na posição dessas lideranças. Sabe, meu amado, em terceiro e último lugar, nós vemos que o relatório deles, em terceiro lugar, demonstrou um desprezo, realmente um desprezo à liderança, à posição de fidelidade da liderança. E é tão difícil agir de maneira diferente, sabe por quê? Porque a Bíblia nos mostra que Caleb, né, Josué e Caleb, que trouxeram a opinião ali de otimismo, de vitória, né, dentro daquele contexto, eles também foram duramente criticados. Eles foram, mas valeu tanto a pena. Vale tanto a pena ser a exceção, pois a Bíblia nos mostra que eles, por conta da visão, da posição, da opinião que eles tiveram sobre aquilo que Deus realmente poderia e cumpriria na vida do povo e na vida deles, a Bíblia nos fala que eles entraram, e não apenas entraram, mas eles pisaram na terra prometida. Então tome muito cuidado quando você começa a agir junto com a maioria. Tome muito cuidado quando o seu relatório está apresentando um desprezo às pessoas que são fiéis a Deus. Nós estamos justamente vivendo uma época assim, né, de um desprezo à fidelidade. Um desprezo. Eu tenho dito isso e repito, eu estou muito preocupado porque nós estamos exatamente agora vivendo um momento em que uma geração de crentes, homens de Deus, mulheres, de crentes extremamente fiéis, estão partindo para a eternidade. E a geração atual, ela não está chegando perto da fidelidade da geração passada, né? Estamos desprezando o exemplo dos fiéis. Poucos estão seguindo as pisadas dos homens e mulheres fiéis.
E no relatório dos espias aparece o quê? O desprezo à fidelidade, o desprezo à liderança fiel. Meu amado, termino o nosso estudo hoje à noite, a nossa mensagem, né? Ali está a figura apenas de ilustração de Moisés e Arão. Já pensou eles escutando tudo aquilo, né? O povo reclamando. Devíamos ter ficado lá no Egito. Deveríamos ter morrido no deserto. Já pensou, né? Geralmente, a liderança fiel, ela sabe muito bem o que é crítica. E como é ruim, né? Quando ela vem, como eu disse, de maneira assim, que nos ataca e tenta nos destruir e nos derrubar. É difícil. É a graça de Deus que nos sustenta nessa hora. Mas eu termino. É um outro estudo à parte, não é verdade? Mas Deus é tão maravilhoso, como Ele nos abençoa diante das circunstâncias desse tipo. Eu termino nossa mensagem hoje à noite perguntando a você: que tipo de relatório nós estamos apresentando nesse mundo? Você, diante, seja de isolamento, pandemia, Covid-19, desemprego, a enfermidade que você tem, o que você vê que os outros têm, os problemas que você tem passado assim na sua vida, pergunto a você, tá aí, que tipo de relatório nós estamos apresentando? Será que nós estamos sendo mais parecidos com os 10 espias, dizendo, não poderemos, não venceremos, as dificuldades são muitas, o fruto está aqui. Realmente, olha o tamanho desse cacho de uva. É uma terra maravilhosa, uma bênção. Mas não vamos poder, Deus não pode nos ajudar a chegar lá. Ou será que como Josué, Caleb, será que como aqueles dois homens, nós somos uma exceção, uma minoria, mas estamos trazendo um relatório assim? Eu creio que Deus tem um propósito, creio que Deus tem um plano, creio que Deus é o Deus das montanhas, mas dos vales também. Eu creio em Deus. E mesmo que a morte chegue, conforme foi até mencionado aqui, hoje ainda a Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Termino perguntando: que tipo de relatório estamos apresentando? Se você hoje tivesse que se manifestar de maneira pública ou por escrito, que tipo de relatório estamos trazendo? Na verdade, nós estamos nos apresentando. Principalmente nesse mundo de redes sociais, as pessoas estão deixando bem claro quem elas são e como confiam em Deus. Que tipo de relatório estamos trazendo? Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ajude, Senhor. Perdoe os nossos pecados, a nossa infidelidade e muitas vezes falta de fé. Nos ajude a te servir realmente com uma crença verdadeira, ativa, completa no Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu te louvo, a ti toda a honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por sua presença aqui conosco. Uma alegria, né? Transmitir, ver um boa noite, ver alguém trazendo aí uma palavra de incentivo para as nossas lives. Obrigado. Eternamente grato por sua participação. Deus abençoe a sua vida. Continue orando por nós, para Deus nos dar vida, saúde, para continuarmos. Todos os dias temos um encontro aqui para um devocional, às 20 horas. Amanhã temos um encontro. Eu espero por você, com muita alegria, para aprendermos mais da palavra de Deus, certo? Amanhã, às 20 horas. E agora eu termino a nossa transmissão com
a nossa divisa, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?